Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui novamente com meu amigo pastor Daniel Adams. Olá pessoal, que Deus abençoe vocês. E nós vamos falar sobre 4 pecados que nos impedem de ouvir a voz do Espírito Santo. Por que nós estamos trazendo conteúdo aqui, vídeos falando sobre o Espírito Santo ultimamente? É porque a igreja, o povo de Deus, muitas vezes não conhece o Espírito Santo, não sabe como ele trabalha. Esses dias mesmo eu coloquei um vídeo aqui no canal mostrando 10 características do Espírito Santo. Eu vou deixar no final desse vídeo o link ali para você assistir, porque o Espírito Santo, irmãos, é o que nos torna capazes de seguir Jesus, de crer em Jesus. Ele é extremamente importante na nossa vida, porque sem o Espírito Santo se torna impossível nós termos um relacionamento com Deus. Para quem não sabe, né, depois que Jesus ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo até os discípulos, e isso vem passando de geração em geração até os nossos dias. E o Espírito Santo é o que revela Jesus na nossa vida, que nos convence do pecado diariamente. Então, é muito importante você aprender a ouvir a voz do Espírito Santo e você obedecer. Então, nós vamos falar sobre esses 4 pecados que podem estar atrapalhando a sua vida e você não sabe. Esses pecados podem estar impedindo você de ter um relacionamento íntimo com Deus, e eu tenho certeza, ao final dessa mensagem, a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Ele vai ser muito diferente, amém? Então, antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe aqui o seu like, se inscreva no meu canal, porque todo dia eu tenho trazido aqui mensagens de fé, de esperança, orado pela sua vida, e eu vou deixar também o link do canal do Daniel Adams aqui na descrição e aqui nos comentários, para você também seguir o canal dele, porque ele tem colocado mensagens abençoadíssimas, pregações cheias do poder do Espírito Santo. Então, segue ele lá também, tá certo? Então vamos lá, Daniel. A primeira coisa que eu queria que você falasse aí é sobre o pecado da desobediência. Nós vamos falar de 4, esse é o primeiro. Fale um pouco por que o pecado da desobediência ele nos atrapalha tanto na comunhão com o Espírito Santo. O pecado da desobediência é quando a gente transgride os princípios da palavra do Senhor. Nós vemos lá em Gênesis, o começo, lá, Adão e Eva receberam uma ordem de Deus. De todas as árvores do jardim vocês podem comer, menos esta árvore, que é do bem e do mal. E Satanás seduziu a Eva a comer aquela fruta proibida. E quando eles comeram, Adão e Eva, eles perderam essa comunhão. Então houve esse pecado de desobediência, de agredir o coração de Deus. Então eu vejo aqui como é importante a gente ouvir a voz do Senhor e obedecer, porque a desobediência nos afasta de Deus. A desobediência entristece o coração de Deus. Isso nós temos que nos posicionar, porque se você quer ter uma comunhão com o Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo, seja obediente. Amém, amém. Tem muita gente que tem um relacionamento com Deus, mas às vezes por algum motivo a pessoa fica desobedecendo, né? Às vezes o Espírito Santo está tocando no coração da pessoa para ir lá conversar com alguém, entregar uma palavra. Certeza. Aí a pessoa fica, né, querendo assim, fazer do jeito dela, no tempo dela. Não, nós precisamos, irmãos, aprender a ser obedientes à voz do Espírito Santo. Se ele está te falando uma coisa, tocando no seu coração, você tem que obedecer. E assim você vai aumentar o seu relacionamento com ele. Eu me lembro daquela passagem que Jesus disse aos discípulos que ele deveria voltar à Judéia para pregar lá. Na hora, os discípulos falaram: que isso, mestre? Eu acho que o senhor ficou louco da cabeça, porque da última vez que você esteve lá, eles tentaram te apedrejar. E aí Jesus falou para eles: olha, vocês não sabem que aquele que caminha na luz não tropeça? Eu caminho na direção do Espírito Santo. Então, às vezes o Espírito Santo ele vai te colocar numa situação apertada, uma situação difícil, mas ele vai estar com você, Deus vai estar com você. Então, obedeça, porque é o melhor. Quantas vezes, né, Daniel, a gente escuta uma palavra, assim, tem um direcionamento, mas a gente não obedece, a gente resiste àquilo ali, e aí a nossa vida parece que fica travada, parece que nada flui, porque a gente está indo na contramão de Deus.
Com e tem o certeza. profeta, né, do Antigo Testamento que foi na contramão e deu problema, né? Olha, eu tive algumas experiências que Deus falava assim: vai, entrega esse recado da minha parte para aquela pessoa. E eu fiquei retendo, falar, não vou entregar, e perdi o sono, perdi o sono por conta dessa rebeldia de não entregar a palavra. E aí de manhã eu fui procurar essa pessoa para dizer, olha, Deus mandou entregar essa palavra, porque quando é uma palavra boa, todo mundo gosta de entregar o recado, mas era uma palavra de confronto, mas com um confronto com amor. E aí entreguei aquela palavra, eu senti aquela paz. Então eu quero dizer para todos assim, que é muito importante a gente ser flexível à voz do Espírito Santo e obedecer, porque muitas vezes a gente deixa de trazer uma palavra de conselho, uma palavra de encorajamento para uma pessoa, porque a gente está muitas vezes magoado com essa pessoa, eu não vou me consertar, eu não vou falar com ela, mas nós temos que ser obedientes, temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, é verdade. E o profeta que desobedeceu assim nitidamente foi o Jonas, né? Jonas, ele ouviu a voz de Deus para pregar em Nínive e ele foi na contramão, aí veio a tempestade, ele seria morto realmente, né? Foi lançado ao mar e ali Deus poupou a vida dele, e parece que enquanto ele não cumpriu a palavra, né, o Espírito Santo não se aquietou ali dentro dele, né? Então, olha, e é interessante essa palavra, porque na verdade Jonas, ele via o povo, os ninivitas, o povo da Síria, era um inimigo implacável que dizimava, destruía as nações. Eles eram assim implacáveis e Israel sofria por esse povo. Então, quando Deus falou que ia destruir esse povo, mas Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na morte do ímpio, e sim que se arrependa e viva. E o Senhor fala assim: Jonas, vai, exorta esse povo, senão vou destruir, vou dizimar, vou aniquilar. Ele falou que Deus detone esse povo, eu vou para bem longe dessa missão, eu não quero fazer essa missão. Aí ele entra num barco, o barco está afundando, vão tirar sorte, caem em quem? Em Jonas. E Jonas disse assim: eu estou em desobediência diante do meu Deus, me jogue para o mar, eu morro, aí vai acalmar o mar, o vento vai cessar. E ele insistiu tanto que jogaram ele, o mar se acalmou, o vento cessou. Então nós vemos que a desobediência traz problema para nós e traz problema para os outros, porque a gente atrai uma atmosfera do quê? De maldição. Por isso que andar em obediência, nós atraímos a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, que abençoa as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor. Aí, quando ele cedeu, quando estava lá no ventre do grande peixe, que ele falou: Senhor, me rendo. E quando ele prega para o povo de Nínive, o povo se arrepende. E isso que é lindo. É verdade. Aqui nós vemos também que quem faz a obra é Deus, né? É o Espírito Santo. Com certeza. Então, não é por força, não é por violência. Você simplesmente faz o que ele te pede, né? E muitas vezes a pessoa fica perguntando: mas como que eu posso ouvir a voz do Espírito Santo? Às vezes vem uma ideia na sua mente, né? É tipo uma impressão no seu espírito, e você fica tendendo para aquele lado, né? Às vezes é aquilo que você fica pensando constantemente sobre a mesma coisa. Às vezes Deus está pedindo para você orar, para você fazer algo em relação a isso. Então, como ajudar foi o uma pessoa. Exatamente. E eu vejo que tem muita gente que às vezes está aqui me ouvindo e você já tem ouvido a palavra de Deus, porque tem algum evangélico, algum cristão aí na sua casa, algum amigo que fala de Deus para você, e você tem que entender uma coisa: se você fechar essa porta, a porta do evangelho, a porta de Jesus, você vai estar fechando a única porta que vai te dar a salvação.
Eu sei porque quando eu ouvi o evangelho a primeira vez, um primo meu falava de Deus para mim e eu tinha essa preocupação. Nossa, parece que se eu fechar essa porta, eu vou estar acabando com a minha vida. E porque eu vejo que Jesus é o caminho. Então, por mais que eu não tenha condições de seguir a Cristo, eu preciso ouvir com atenção essa palavra e eu preciso pedir que Ele me ajude, então, porque eu não vou... É aquilo que Pedro falou, nós vamos para onde? Porque essas são as palavras de vida eterna. E tem um versículo lá em Atos, capítulo 7, o versículo 51, em que Estevão, que foi o primeiro mártir, o primeiro homem a morrer por Cristo, ele disse assim, ó: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Então ele falou ali para aqueles religiosos, né, pessoas que já estavam na igreja há muitos anos, e ele falou: olha, vocês estão sempre resistindo ao Espírito Santo, porque vocês não querem aceitar o Filho de Deus. Então, irmãos, não vamos ser desobedientes, vamos obedecer o mais rápido possível. Não deixe para depois. Se o Espírito Santo está te tocando, faça algo em relação a isso o mais rápido possível. Amém? Vamos lá. O segundo pecado que eu vejo que nos impede de ouvir a voz do Espírito Santo é aquele pecado que nos deixa voltado para a carne. É a imoralidade sexual. E antes de você falar, Daniel, eu quero só ler o versículo que ele fala exatamente sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 16 ao 20. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Irmãos, aqui deixa bem claro que o nosso corpo agora já não é nosso, mas ele é do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. Então, quando você se une a uma pessoa fora do casamento, você, na verdade, está se tornando um com aquela pessoa, né? Vocês estão se tornando uma só carne. E você está se unindo com alguém que muitas vezes não tem um relacionamento com Deus, aquilo ali vai te esfriar completamente. Só para você ter noção, uma vez, Daniel, eu tinha acabado de me converter e aí eu comecei a namorar uma moça. Ela tinha acabado de se batizar, e aí eu pensei, é de Deus, porque a menina tá gostando de mim, eu quero uma namorada. E aí eu até orei antes, né? E aí nós começamos a namorar, e de repente o Espírito Santo um dia falou comigo, eu estava orando, e ele meio que mostrou ao meu coração que ela iria terminar comigo. E aí na hora eu fiquei muito mal, e eu já tinha certeza que ia acontecer, e foi tiro e queda. No dia seguinte a moça não me ligou mais, e aí eu resolvi ligar para ela à noite. Quando eu liguei para ela à noite, ela falou assim, não vai dar mais. O Espírito Santo já tinha me avisado, sabe? Para eu não sofrer tanto. E aí, o que aconteceu? A gente terminou e passou mais ou menos um mês, aquela menina se desviou totalmente, sabe? Começou a ir para festa, balada, e em boate, começou a mexer com maconha. A menina se desviou. Só que eu gostei dela, entendeu? E aí o que aconteceu? Eu decidi ir na casa dela para conversar, tal, para ver se ela voltava para os caminhos de Deus. E aí, Daniel, na hora de ir embora, aquela menina pegou e me deu um beijo. Eu não sabia, mas a partir daquilo ali, assim, eu não acreditava, para ser sincero, mas o reino espiritual é muito real. O inimigo, ele é astuto, e a Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor, né, rugindo como leão, procurando quem possa devorar. Eu fiquei um mês inteiro ali frio espiritualmente. Sabe quando você começa a orar, você não consegue orar? Eu não conseguia me concentrar na leitura da Bíblia. Fiquei muito mal. E aí eu fui num culto, com muita dificuldade, eu estava com muita preguiça. Eu fui naquele culto. E aí durante a oração, a gente fez um círculo de oração. Ali o Espírito Santo me revelou que aquele beijo que eu dei naquela moça lá me atrapalhou, sabe? E não sei, eu nunca, assim... Eu nunca vi alguém falar sobre isso, mas eu tenho certeza que realmente, porque
eu me vinculei com uma pessoa que estava totalmente fora de Deus, né? É como se as pessoas do mundo falam, né? Você trocou energia com a pessoa ali. Agora, quanto mais uma relação sexual. Então, para quem está nos ouvindo aí, você que tem o costume de deitar, cada hora deita com um, ou você que até mesmo está tendo relação com seu namorado, fora do casamento, eu quero te dizer, se santifique. Busque mais a Deus, porque você precisa deixar o Espírito Santo, né, controlar a sua vida, e o seu corpo tem que estar voltado para o Senhor. Como diz aqui, ó, vocês foram comprados por alto preço, então glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amém? Então vamos glorificar a Deus com a nossa santidade, santificando o nosso corpo. Glória a Deus. Eu creio que o nosso desafio é buscar a presença do Espírito Santo todo dia, porque Ele habita em nós. Ele é o Deus Espírito, que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, é o mesmo Deus da mesma essência que o Pai e que o Filho, que habita em nós, com o propósito de nos levar a realizar as obras de Jesus e fazer coisas muito maiores, porque a unção que está sobre nós, a unção sem limite. Então, muitas vezes, o inimigo vai criar situações, circunstâncias para nos corromper, para nos afastar dessa comunhão com o Espírito Santo, para que a gente não ouça a voz do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia deixa bem claro, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sede sóbrios, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando uma brecha para te destruir. Por isso que a Bíblia fala, segui a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é separação. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo com um propósito: servir ao Senhor, adorar o Senhor, manifestar o reino do Senhor, porque Ele nos escolheu. Mas o inimigo vai tentar de todo jeito, ele conhece o lado fraco de todos. E esse lado de imoralidade, a gente vê o Davi, um homem segundo o coração de Deus, não foi para a guerra, e o inimigo preparou uma armadilha. Lá estava uma mulher nua tomando banho, e ele viu aquela cena, e no outro dia seguinte, com certeza, ninguém peca abruptamente, tudo é um processo. Aí no outro dia eu quero de novo contemplar aquela beleza daquela mulher nua. Então chegou o momento que da mente desceu para o coração, ele partiu para a ação e acabou prostituindo com aquela mulher, acabou adulterando e chegou ao ponto que ele se afastou da presença do Senhor, da presença do Espírito Santo, que ele ficou com o coração embrutecido e ele levou até o esposo daquela mulher à morte. Então, o pecado da imoralidade, ele era como uma bola de neve, e que Davi ficou quase 1 ano em pecado, foi confrontado pelo profeta e ele estava frio. Então, como você comentou, esse namoro que não era um namoro que agradava a Deus, que estava afastando você da comunhão do Espírito Santo. E Deus te alertou. Então é muito importante a gente fugir da aparência do mal, fugir e sim buscar a presença do Senhor, porque nós somos templo do Espírito Santo, e o templo do Espírito Santo de Deus que somos nós temos que glorificar a Deus com uma vida de santidade, uma vida de pureza, e vigiar o que a gente está vendo, vigiar o que a gente está ouvindo, porque tudo isso vai estimular as paixões da carne. Então é muito importante a gente ter o controle do celular, do Instagram. O que você está vendo no Instagram? O que você está vendo muitas vezes a gente está vendo televisão, mas está vendo cenas que está provocando, estimulando a nossa carne. E a gente tem que, investir nosso tempo com a palavra de Deus, com a oração, uma vida de consagração, porque nossa chamada é andar em santidade, porque uma vida de santidade manifesta o poder de Deus. Nós realmente prevaleceremos contra Satanás,
contra o mundo e contra a nossa carne, porque há 3 grandes inimigos ferrenhos que a gente tem que lutar diariamente. Exatamente. E então, pessoal, fica a dica aí para a gente santificar o nosso corpo, né? E não é somente no ato sexual ali, mas já começa bem antes, como o próprio Daniel falou, né? Você alimentando ali com seus olhos, seus ouvidos, sua boca, você está dando espaço para o pecado, então vamos vigiar nessa área, tá bom? Pessoal, o terceiro pecado que eu vejo que esse é muito comum, acontece demais, é quando você guarda mágoa no seu coração, quando você guarda ira, sentimento de inveja, toda essa maldade, essas coisas ruins, né, que vem do pecado. Quando você deixa isso na sua vida, você está impedindo o Espírito Santo de agir na sua vida. E interessante é uma coisa, às vezes a gente tem aquela ideia que um homem ou uma mulher de Deus nunca vai sentir inveja de alguém, nunca vai sentir raiva, mas na verdade isso vem porque isso já faz parte do nosso corpo, que está contaminado pelo pecado. Mas você tem que resistir, entendeu? A Bíblia diz, resista ao diabo e ele vai fugir de você. O diabo quer que você alimente esses sentimentos que vêm, mas quando você resiste, você está fazendo o inimigo bater em retirada, porque você fala, eu não aceito eu ter inveja daquela pessoa. Aí naquela hora você ora, você abençoa, ou seja, você está resistindo, você está lutando contra aquele sentimento. Daniel, lê para mim então essa passagem de Efésios 4:32, que fala exatamente sobre isso, sobre esse tipo de pecado. Efésios capítulo 4, verso 30 a 31, fala assim: não entristeçais o Espírito de Deus, a qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. É uma ordem, né? Então, é muito importante a gente proteger o nosso coração. E eu lembrei de um fato que aconteceu uma vez comigo, que foi o seguinte: eu tenho um site que é www.pastorantonojunior.com.br e estava entrando muita gente, sabe, Daniel? Entrava uma média de 1 milhão de pessoas por mês no site. Então estava abençoando muita gente. E aí o moço que me ajudou a fazer esse site, ele um dia, eu não sei o que ele passou na cabeça dele, mas o inimigo seduziu ele. Ele começou a achar que eu ia ganhar muito dinheiro com aquele site. E ele pensou, eu vou pegar esse site para mim. E como ele tinha todo o código, a programação, ele que criou do zero, ele era um ex-funcionário do meu pai, então eu tinha muita confiança com ele. Então eu não fiz contrato, eu errei também. Mas ele pegou um dia e me ligou. E ele falou o seguinte: olha, esse site não é seu mais. Eu já transferi para mim e já fui até no cartório. Eu não sei o que ele arrumou, mas eu só sei, Daniel, que eu fiquei tão mal com aquilo. A minha esposa chorou muito. E a gente ficou toda aquela semana orando, pedindo a Deus uma resposta, porque foi Deus que colocou no meu coração de criar aquele site. E aí, graças a Deus, hoje o site está de volta, está no ar. E nós tivemos que fazer uma liminar, o juiz teve que liberar uma liminar, obrigando ele a colocar no ar, senão ele ia tomar multa a cada hora que ficasse fora do ar. Resumindo, quando tudo se resolveu, eu sempre falava para minha esposa o seguinte: eu não quero vingança contra esse cara, mas eu quero justiça. Eu quero justiça, porque o que esse cara fez, isso eu falava durante o processo, né? Só que eu falava assim que eu queria justiça, mas eu falava com um ar de ódio, assim, sabe? Porque eu fiquei com muita raiva. O cara foi muito maldoso comigo, sabe? Eu nunca fiz mal para ele, eu sempre paguei ele adiantado. O cara foi muito injusto. Então eu falava assim: amor, eu quero que Deus faça justiça na vida dele. E aí eu fui tomar banho, Daniel, à noite, o Espírito Santo falou comigo na hora. Ele falou: olha, se você não liberar perdão para ele, sua vida vai ser arruinada, o inimigo vai entrar. Daniel, e eu relutei com o Espírito Santo. Eu falei: Deus, o que esse cara fez comigo é um absurdo, eu só preciso que ele pelo menos pague o que ele fez. E o Espírito Santo falando: perdoa, perdoa. Naquela hora eu chorei, eu falei: em nome de Jesus eu te perdoo. Orei, abençoei a vida dele. Olha, foi como se tirasse com a mão, sabe, assim, o sentimento ruim que eu estava no meu coração. Eu estava numa ansiedade, numa frenesia, assim, estava
correndo de um lado para o outro, porque eu não tinha liberado o perdão para ele, sabe? Então é isso, quando o Espírito Santo está presente na sua vida, não tem espaço para mágoa, para amargura, sabe? Você vive em paz. Pode conferir, a pessoa que não perdoou vive falando mal daquela pessoa para os outros, perturbação na alma. Então, irmão, se você quiser ser livre de verdade, perdoe, não importa o que fizeram contra você. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida é isso, ter o seu coração limpo. O seu coração tem que ser que nem uma água cristalina, para o Espírito Santo fluir através de você, fluir na tua vida, você ter revelação de Deus. Amém? Glória a Deus. Daniel, só para a gente encerrar, então, pode falar. Quero fazer uma observação. Eu sempre falo que quando a gente represa sentimentos ruins como mágoa, ressentimento, ódio, a gente está como se estivesse represando lixo. E lixo vai cheirar mal. E vai chegar um momento que você não dorme mais. Você não consegue mais viver bem, porque aquele lixo vai fazendo mal para o teu corpo físico, para a tua alma, vai produzir enfermidades, pode levar você até a loucura, porque os demônios vão usar esses sentimentos para você se vingar, para você matar, para você fazer coisas terríveis. E você atrai uma atmosfera terrível, uma atmosfera de opressão, que isso repele as pessoas se afastam. Quando a pessoa está com o coração limpo, quando ela libera perdão, ela atrai a atmosfera da presença de Deus, do reino de Deus, da paz do Senhor. Ela está pronto para ouvir a voz do Espírito Santo, pronto para experimentar essa comunhão com o Espírito Santo. Agora, quando a gente represa sentimento ruim, o que acontece? A gente repele as pessoas e a gente acaba retendo as bênçãos de Deus que Deus tem para a gente, por conta desse orgulho de guardar mágoa e ficar se justificando. Eu tenho motivo de não perdoar, porque essa pessoa matou o meu pai, ou fez algo grave. Nós temos que ver o exemplo de Jesus. Se ele nos perdoou lá na cruz, nós devemos seguir o exemplo de Jesus, senão nós ficamos refém da mágoa, do ódio. Isso vai nos afastar de Deus e a gente não vai ouvir a voz do Espírito Santo. Então esse é o momento de posicionamento. Exatamente, é verdade. Então tá aí, irmãos, vamos limpar o nosso coração, como diz a Bíblia em Provérbios capítulo 4. Se existe algo que nós devemos proteger, é o nosso coração, porque é dele que procede todas as fontes da vida. Amém? Com certeza. E por fim, irmãos, que nós devemos tomar muito cuidado é com a incredulidade. Esse pecado, você pode até pensar, nossa, é um pecado isso? É um pecado, irmãos, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Com certeza. Está lá em Hebreus 11, o versículo 6. Então, irmãos, tem um versículo aqui que eu anotei, que diz o seguinte, Hebreus capítulo 3, o versículo 7 ao 9. Olha o que diz. Assim diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto tudo o que eu fiz. Aqui o autor de Hebreus está falando sobre o povo de Israel, que foi liberto junto com Moisés ali, e entrou naquele deserto. E durante 40 anos, eles endureceram o coração, e a gente acha que é porque era um povo muito rebelde. Mas a raiz daquilo ali, irmãos, é porque eles não criam nas promessas de Deus. Deus falou para eles, olha, vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel, vocês vão desfrutar dessa terra, e eu vou restaurar a vida de vocês, e vocês vão sair desse deserto. E eles não acreditaram em Deus. Pelo contrário, eles foram rebeldes e eles endureceram o coração. Então, se o Espírito Santo falar com você, não endureça o seu coração, mas creia e siga a direção dele. Amém? Então é isso, Daniel. Se você quiser comentar alguma coisa, porque eu acho que...
Uma coisa que me chama a atenção, o povo estava na fronteira, prestes a tomar posse da terra prometida. E Moisés manda 12 espias, e foram espiar a terra. Depois de 40 dias, eles vêm com relatório. 10 espias falaram: olha, a terra mana leite e mel, está aqui um cacho de uva, 2 homens para carregar. Mas, porém, entretanto, todavia, há muralhas, os homens têm uma altura descomunal, é impossível tomar posse desta terra prometida. Mas Caleb e Josué deram o relatório de fé. Eia, vamos possuir a terra prometida, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Eles viram a terra prometida e disseram: realmente a terra mana leite e mel. Agora compete a Deus, a ele realizar um milagre, detonar as muralhas, destruir os inimigos, cabe a nós andar por fé. E o povo decidiu dar ouvido aos 10 espias, e não eram homens qualquer, eram príncipes, cada um representando a sua tribo, e foram todos contagiados com a incredulidade. E a incredulidade levou eles a voltar ao deserto, e lá no deserto eles morreram, e Deus levantou uma geração de jovens de 20 anos para cima. E quem liderou? Caleb e Josué liderou a conquista da terra prometida. Então a incredulidade desagrada a Deus, e nós não podemos ser crente Tomé, preciso ver para crer, tem que crer para ver. Amém? Exatamente, exatamente. Então, isso que você falou é muito importante, né? A gente fica querendo ver primeiro, né, acontecer o milagre, para depois a gente crer. E não tem que ser assim, né? O povo de Israel era assim. Antes do mar se abrir, eles estavam lá: Moisés, você trouxe a gente aqui porque faltou túmulo lá no Egito, você quer que a gente morra aqui? Aí depois que o mar se abriu, assim que chegaram do outro lado, aí cantaram música, aí louvaram a Deus, né? Sim. Mas aquilo era passageiro, porque passou a questão de 2, 3 dias, o povo já estava reclamando tudo ali, né, querendo voltar atrás. Então, não vamos ter um coração duro assim, irmãos. Vamos ter um coração moldado pelo Espírito Santo. Vamos confiar que tudo que Deus faz e tudo que Deus nos pede é para o nosso bem. Amém? Quando Jesus, ele disse lá para aquele jovem rico, ele falou o seguinte: olha, vende tudo que você tem e dê para os pobres, você vai ter um tesouro no céu. Jesus estava querendo dizer o seguinte: olha, se você fizer o que eu estou te mandando, você vai receber uma coisa milhões de vezes melhor. Então, se Deus está te pedindo alguma coisa, irmão, creia, é porque Deus tem algo melhor para você. Ele nunca vai te pedir para perder algo sem ganhar algo. Deus é bom, irmão, Deus é muito melhor do que você imagina. Então, se você perder algo, sofrer algo por amor a Cristo, pode ter certeza, existe uma recompensa eterna na sua vida. E Jesus ainda disse: e muito mais aqui ainda nessa terra. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. E agora chegou o momento de nós orarmos. De você que foi tocado por esta palavra, você que reconhece que tem caído em algum desses pecados, é hora de você se arrepender. Porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 1 que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar e nos purificar. Então, Deus vai fazer uma obra linda na sua vida, mas tudo começa com arrependimento. E agora nós vamos orar. Se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar junto com o Daniel. Nós vamos abençoar a tua vida. E você, enquanto isso, você vai falar com Deus aí. E você vai pedir perdão pelos seus pecados. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua presença neste momento. Eu quero te agradecer, Pai, por esta palavra. Agradecer pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu venho te pedir, meu Pai, que o Senhor restaure a nossa relação, o nosso compromisso contigo, Pai. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Quantas vezes nós falhamos, Pai, nessas questões, e esses aqui são apenas alguns pecados, Pai, porque nós erramos de muitas maneiras, Pai, mas nós estamos aqui te pedindo perdão. Oh, meu Pai, a tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso, meu Deus, eu te peço, nos ajude a viver em santidade neste mundo tão difícil, Pai, neste mundo contaminado pelo pecado. Queremos andar em santidade, Pai. Queremos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. E quando o Senhor falar conosco, que nós possamos te obedecer. Ó Espírito Santo de Deus, venha falar conosco
Nós queremos ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus que eu oro, te agradeço. Amém. Senhor Deus, eu quero também neste momento, Senhor, clamar a Ti, Senhor. Deus, liberta, Senhor, a todos que estão presos, Senhor, pela imoralidade, Senhor, pornografia, Senhor. Ó Deus, pessoas que estão presas, Senhor, pela prostituição, Senhor. Deus, quebra todas as cadeias espirituais, Senhor. Liberta os teus filhinhos, Pai, no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha agora, Senhor. Ó Deus, abençoar todos, Pai. E venha livrar, Senhor, dessas cadeias, Senhor, da culpa. Cadeias, Senhor, da opressão maligna, Senhor, que tem levado teus filhos, Senhor. Ó Deus, ao pecado, mas Senhor, a tua palavra é clara, Jesus nos liberta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é verdade. Que neste dia, Senhor, que teus filhos sejam livres, Senhor, de todas as cadeias espirituais. Que nós, Senhor, hoje venhamos, Senhor, até essa comunhão íntima com o Espírito Santo, que Ele é uma pessoa, Ele se relaciona, Ele interage conosco, Ele habita dentro de nós, Ele é o Deus Espírito, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, que possamos, Senhor, ó Deus, viver uma vida, Senhor, como está escrito em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho na qual há devassidão, mas enchei-vos do meu espírito, Senhor, que nós venhamos, Senhor, todo dia a orar, a ler a palavra do Senhor, meditando de dia e de noite, Senhor, louvando o Senhor, adorando o Senhor, tendo um estilo de vida que agrada ao Senhor. Só assim nós vamos vencer a carne, o mundo e o diabo. Só assim, Senhor, nós vamos ser instrumento de bênção nesta terra, Senhor, e as portas do inferno não prevalecerá contra nossas vidas. Pai, eu rogo a Ti, abençoa todos agora, Senhor, que estão vivendo um momento de angústia, de depressão, de cadeias espirituais. Eu profetizo agora que eles sejam livres no nome de Jesus. O Senhor liberta, o Senhor restaura, o Senhor nos leva a uma íntima comunhão contigo, porque Tu és um Deus de perdão, um Deus de reconciliação, um Deus bondoso. E eu declaro hoje, Senhor, que nós vamos, Senhor, ó Deus, ser, ó Deus, prudentes. Ouvimos hoje esta palavra e vamos botar em prática, Senhor, e com certeza o Senhor hoje começa um novo tempo nas nossas vidas, um tempo, Senhor, de comunhão com o Espírito Santo, e nós vamos vencer, prevalecer diante, Senhor, de todos os embaraços que tentam impedir de ouvir a voz do Espírito Santo, de temos essa comunhão com o Espírito Santo. E eu declaro hoje, Senhor, dia da vitória, Senhor, porque o Senhor nos ajuda. Muito obrigado por esse momento maravilhoso, Senhor, que com certeza hoje é o dia da libertação, dia da restauração. É um dia, Senhor, que nós, Senhor, estamos já experimentando a bênção do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia, irmãos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai começar uma nova obra na sua vida. Não foi por acaso que você chegou nesse vídeo. Eu creio que ele quer trabalhar no seu coração, ele quer moldar o seu caráter. Então, vamos ficar firme com Deus. Eu tenho certeza que vai só melhorar. Amém? Então, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Daniel. Eu vou deixar o link do canal dele. Ele tem colocado muitas mensagens abençoadas e tem feito muitas orações, então vai também te ajudar bastante, tá bom? E não se esqueça também de compartilhar e pense em alguém aí, no seu amigo, familiar, para você enviar essa mensagem, tá certo? Deus abençoe, pessoal, e até o próximo vídeo. Amém. Deus abençoe.